essa ligação dá-se através da pele, não é? Uma parte aqui que tem a ver com este assunto, em termos das causas metafísicas das doenças, problemas de pele normalmente têm a ver com conflitos entre o interior, o mundo interior e o mundo exterior, não é? Por isso dizemos que algumas pessoas nos dão urticária, não é? Ou seja, quando há uma pessoa que está a provocar uma profunda irritação em outra, é a pele que automaticamente vai somatizar essa irritação, digamos assim, com uma urticária ou com alguma coisa mais complicada associada à pele. Tá? Isto tem muito a ver com esta casa 2. Porque a pele ela funciona como uma fronteira. Mas esta área de vida também diz respeito não só ao nosso corpo, que é o habitat da nossa alma, mas também depois por camadas, tipo boneca matrioshka, não é? Que é a minha casa. A minha casa também é um invólucro, é o meu habitat. Também é o universo do touro. Poderão dizer, mas a casa, o lar não é câncer. A parte emocional, o lar, como fogo emocional quente, é efetivamente câncer. Mas as paredes, a parte material da casa, é touro. É aquilo que nos traz conforto, segurança, ou pode, depende, não é? Mas é suposto. Conforto, segurança, estabilidade. Quanto mais a pessoa salta de casa em casa, menos estabilidade tem. A casa é um elemento de estabilidade e de segurança. Touro, ok? Ok? Nós precisamos de determinadas condicionantes, condições materiais para a nossa existência. Isso é fundamental. Começa por um corpo saudável, por uma casa e assim por diante, ok? É uma casa também muito ligada à terra, à natureza, ao campo, ao prazer sensual, daí a história do spa, não é? Das carícias, do toque. Por exemplo, se nós estivermos a falar, podem já ter ouvido falar muitas vezes que a casa que rege a sexualidade é a casa 8, a casa de Escorpião. Em bom rigor, não é bem assim. Porquê? Porque se nós estivermos a falar de sexualidade, nós colocamos sim esse aspecto na casa 8, mas também na casa 2, neste eixo touro e escorpião. Só que touro será a parte da sexualidade mais à superfície, ou seja, mais relacionada com o toque, com, se quiserem, os preliminares a nível da questão sexual. Escorpião será mais em profundidade, será mais a questão da fusão entre duas pessoas, mas ambos são sexualidade, ok? Então, touro tem a ver com esta busca do prazer sensual, sensorial, por isso tudo que tem a ver com o universo das sensações, dos cheiros, das texturas, do gosto, do prazer, da comida, é o universo do touro, ok? A forma como nós lidamos com isso, a forma como nós nos colocamos no âmbito da sexualidade, a forma como lidamos, como geramos dinheiro e como gerimos dinheiro tem a ver com esta casa também. Não só a forma como lidamos com o dinheiro que temos, mas sim como é que o geramos, ou seja, como é que ganhamos dinheiro, tem a ver com esta casa. Então, é
é uma casa mesmo com muito peso na nossa vida, porque nós ainda temos uma vida muito ligada, obviamente, a conquistas materiais, não é? E na realidade isso é necessário, não é à toa que estamos a falar da casa 2, porque é preciso uma base de sustentação, um alicerce de segurança e de conforto para que se possa pensar em outros patamares de existência. Não se pode pedir a uma pessoa que, por exemplo, não tem ainda, não tem onde morar, não tem uma casa, por exemplo, vamos agora pedir a um sem-abrigo que não tem uma casa para morar, para pensar em filosofia não dá. A pessoa tem uma preocupação prévia, que é a do bem-estar e da sobrevivência e da segurança. Depois passa-se para outros patamares, ok? E a casa 2 tem muito a ver com isso. A casa 2 é um espaço da nossa existência onde nós lidamos com a questão do valor que damos também a nós próprios, ou seja, é a casa da autoestima e da nossa autoaceitação, da forma como nós nos valorizamos efetivamente. Estão a ver aquela expressão que usamos às vezes, sentirmos-nos bem na nossa pele, na nossa própria pele? Isso é o topo, a cereja, se quiserem, em cima da casa 2, que é a pessoa quando se sente bem na sua própria pele. E essa própria pele, entre aspas, não simboliza só o corpo, vocês sabem que não. Quando usamos essa expressão, usamos-la num sentido mais alargado, ou seja, eu sinto-me bem na minha pele, não é eu sinto-me bem no meu corpo também, mas também em tudo o que é o meu aquilo que é o que eu valorizo nesta vida. Sentirmos-nos bem na nossa pele é quando nós temos esses aspectos, esses valores assegurados e que os temos firmes, sem apegos, porque este eixo tem a ver com isso também. O eixo touro-escorpião é o eixo do apego e do desapego, ou seja, do equilíbrio entre estes dois, mas tem a ver com esta questão do sentir-se bem na sua pele. É uma casa ligada à terra, à segurança, e a terra é que nos dá segurança. Tá? É a parte material da segurança, se quiserem, é a terra. Ninguém vai construir um prédio numa zona tipo Pantanal, ou numa zona que não tem terra firme por baixo. E essa terra firme é que é o universo taurino. A casa, lá está, mas no sentido de ser o lugar onde nós procuramos conforto para o corpo. Conforto para a alma já tem a ver com as relações que se estabelecem nessa casa. E que já tem a ver com família e com o universo de Câncer. Aqui é mesmo o conforto da casa, das paredes, da casa ser confortável, no sentido de material do termo. Mas então, casa de Touro é este universo que nos permite compreender a forma como nós lidamos com o plano material da vida. E sobre esse aspecto, quando eu me referia a equívocos, refiro-me àquilo que muitas vezes é mal compreendido relativamente àquilo que são os valores e a matéria. Ou há apego mais à matéria, ou há desprezo da matéria. E o associar a matéria a algo negativo, a algo que leva as pessoas à corrupção, etc. Eventualmente leva, mas não é a matéria que causa a corrupção, é o que está dentro do ser. Tá? E muitas vezes nós temos tendência a atribuir a carga do tal coisa, uma faca é uma faca, o que eu faço com ela não é culpa da faca, é o que eu faço com ela.
não é? Posso fazer algo construtivo ou algo destrutivo. Então, a matéria em si, é preciso perceber o que ela representa. E o exercício que vos vamos propor tem a ver com essa questão em particular, que é compreendermos a correlação que se estabelece entre valores materiais e valores éticos. E quando eles estão e se relacionam de uma forma harmoniosa, a matéria é compreendida na medida da sua real importância. Ou seja, não é excessivamente valorizada numa lógica de apego, nem é desprezada numa lógica de rejeição. Então, efetivamente, e aí, porque depois, claro, que todos os problemas que acontecem a nível do plano material acontecem porque a pessoa tende a uma destas duas polaridades, mas porque não compreende o verdadeiro valor da matéria, não compreende a sacralidade inerente à matéria. Efetivamente, a matéria é tão sagrada como faz parte do plano. Então, ela é, na realidade, uma densificação de algo que, em primeiro lugar, está num plano mais subtil. A questão é quando há distorções nesta densificação. Mas nós vamos passar a explicar isso de uma forma mais estruturada para que possam fazer o exercício que vos vamos propor a seguir. Vem dar forma à intenção que está subjacente àquele fogo, àquela intenção de Carneiro. Então, é ver desta forma como uma chama que encontra algo para ganhar forma. Isso é touro. E isso é a estabilização do fogo na matéria. Tá? Então, touro tem tudo a ver, a casa 2 tem tudo a ver com a estabilidade da matéria. Daí relacionarmos também com a casa, mas com a casa no sentido não lar, que isso é mais à frente com caranguejo, mas sim casa, paredes, aquilo que nos traz segurança, como outros aspectos que nos trazem segurança. Aqui a questão da casa é só um exemplo no meio de outros, tá? O fogo é como uma ideia, o fogo tem a ver com a mente, com a ideia, com o impulso, com a ação também. Mas se não houver depois a materialização dessa ideia, ela perde-se no éter, não é? E não se materializa. Claro que, como tudo, dentro da sua medida certa. Se nós quisermos reter mais do que aquilo que é necessário, aí já estamos a entrar numa lógica de apego. E atenção que aqui o necessário não temos que pensar numa lógica de nivelar as coisas por baixo, ou seja, é um bocadinho como aquela frase que às vezes usam com as crianças, que eu abomino, que é, se a criancinha ou se o bebê tiver a barriga cheia e o rabinho seco, é deixá-lo chorar à vontade. Quer-se dizer, a criança não é só uma máquina de comer e de libertar o que come. A criança é um ser humano que sente, que pensa, que tem toda a complexidade que um ser humano tem. Então, nem tudo se resume a um rabo limpo e a um estômago cheio. Faço-me entender, ou seja, é a mesma coisa aqui que eu estou a querer passar, esta ideia de o que é que nós efetivamente precisamos na vida. É claro que no limite também podemos viver numa ilha deserta com uma folhinha a cobrir as partes íntimas e pronto. Mas não, nós podemos... Isso tudo vai sempre depender daquilo que é um nível em que nos colocamos. E claro que em termos evolutivos, nós temos que aspirar a algo
que tem a ver com o alimento da alma. Claro que a dada altura, no nível evolutivo primário, o que aspiramos é alimentar o corpo, ponto. Mas depois passamos a ter a necessidade de alimentar a alma. E então alimentar só o corpo, ou seja, ter comida e um teto, não é o suficiente. Então precisamos ter um quadro na parede para olhar para ele, precisamos de ir ver uma peça de teatro, precisamos de viajar. Quando eu digo preciso, reparem, não é numa lógica de necessidade pouquinho, ou seja, numa necessidade de manter a base da vida. Isso é o início. Por isso agora nos debatemos tanto com a saúde mental. Pois claro, porque está mais ou menos controlada a questão da saúde física. E então as pessoas agora dão só luxo de ter doenças mentais. Estão a perceber o que é que eu quero dizer com dão só luxo? É porque temos as outras asseguradas, mais ou menos asseguradas. Não, vocês não vão encontrar em países em que as pessoas, na generalidade, ainda se estão a debater com a sobrevivência, ou seja, o ter água para beber, comida para alimentar os filhos, essas pessoas não têm hipótese de ter de problemas de saúde mental. Como? Não há. Porquê? Porque há toda uma base primeiro a assegurar. Então, até problemas de saúde mental são sinónimo de um processo evolutivo em termos de consciência coletiva. É porque algo antes já foi resolvido e agora podemos sim nos debruçar sobre problemas mais subtis. Então, quando eu me refiro aqui à questão do termos e querermos segurar aquilo que precisamos, isso pode ser visto em várias camadas, tá? Agora, também levanta-se aqui outra questão, que é a velha questão da medida certa de todas as coisas. Ou seja, tudo bem, eu posso até querer ter um quadro na parede porque me faz bem a alma olhar para aquele quadro e por aí fora. Mas atenção, eu sei que é só um quadro. Não me, se de repente, olha, perdi o quadro, perdi uma parte de mim. Não, é um quadro. Então, por isso é que o eixo touro e escorpião é o eixo do apego e do desapego. Esticarmos touro ao limite, vamos esticar no sentido do apego, porque touro quer sempre preservar, conservar. Se não tiver lá escorpião a dizer, desapega-te um bocado, não precisas te prender tanto às coisas, touro desequilibra nesse excesso. Então estão a ver, são sempre os dois aqui que fazem esta parceria de unificação. Mas, para percebermos efetivamente a energia do touro e da casa 2, temos que perceber sim que touro tende ao apego. O apego já é um desequilíbrio, mas tende à vontade de preservar, de materializar as coisas, de fazê-las, de torná-las concretas e fixas, seguras, não é? Que elas não desapareçam assim da frente dos olhos de um momento para o outro. Touro é isso. Não é? Quando se começa a acumular demais, já está a entrar, porque o acumular já está aqui a palavra cúmulo, não é? Ou seja, já é quando é excessivo. Este exercício tem a ver com uma reflexão que precisamos, que achamos que é importante que seja feita sobre aquilo que são os nossos valores. E precisamos de entender o seguinte, para já, os nossos valores, ou seja, aquilo que nós temos, valor aqui refiro-me a valores materiais, ou seja, aquilo que temos na nossa vida, que podemos dizer é meu, não é? O meu corpo, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, as minhas roupas, as minhas joias, os meus objetos, a minha arte, seja o que for, o meu, esses valores. Para já o que vos propomos é fazer uma lista dos vossos valores.
daquilo que consideram que é um valor adquirido, que é vosso. Depois, percebermos que a esses valores devem corresponder outro tipo de valores, ou seja, valores éticos. Para já, a questão da abundância ou não abundância na nossa vida de valores tem a ver com um aspecto. Agora, quando resvala para o excesso ou para o defeito, já estamos a entrar no campo do desequilíbrio. Mas depois dessa abundância no plano físico e material, há outra abundância que alimenta a alma e que é a abundância que podemos associar à palavra verdade. É uma abundância filosófica. E aqui é que está a chave para compreender o verdadeiro valor da matéria. E para eventualmente desmontar crenças obsoletas, crenças que muitas vezes trazemos do passado, das nossas personalidades do passado, do nosso karma familiar, da educação que tivemos, do que a sociedade vai passando, enfim. A questão é que há grandes equívocos associados, como eu já referi, ao verdadeiro valor da matéria. Se nós compreendermos que a matéria é, na verdade, uma densificação de valores éticos, nós compreendemos que ela é tão sagrada como esses valores éticos. Passo a explicar. Podemos pegar num exemplo tão simples como dinheiro que provém do trabalho, de trabalho honesto, e o mesmo dinheiro, a mesma quantidade, por isso aqui o valor é rigorosamente o mesmo, imaginem isso, mas dinheiro vindo de uma atividade ilícita, seja ela qual for. Pois aqui temos dois tipos de densificação, porque temos dois tipos de valores. A questão é que nós verificarmos que a que valores correspondem efetivamente os nossos valores materiais, a que valores éticos correspondem aos nossos valores materiais, não é? Então aqui a grande questão é nós percebermos até que ponto há correspondência, há coerência entre esses valores materiais e os valores éticos. Ou seja, para entendermos, reparem, para que a nossa relação com o plano material, com a matéria, seja saudável, nós precisamos de ter coerência entre estes dois planos, o plano dos valores materiais e o plano dos valores éticos. E a questão da abundância coloca-se em ambos os domínios, ou seja, da mesma forma que acontece na questão da relação da saúde, por exemplo, do corpo físico, e essa relação estabelece com um outro nível mais subtil, que é o nível das emoções e da psique, ou seja, o universo psicológico e o universo emocional, depois vai somatizar, se este estiver em equilíbrio, somatizar num corpo também saudável e em equilíbrio. Então, da mesma forma que esta correlação acontece a nível da saúde, acontece também, ou deve acontecer, no nível dos nossos valores, ou seja, a abundância num plano de valores materiais deve corresponder a uma abundância a nível de valores éticos e deve haver uma correlação entre esses valores éticos e esses valores materiais, que é, por exemplo, a correspondência entre a realização de um trabalho com honestidade, com brio,
com dedicação, com amor, vai resultar depois na tradução à partida em dinheiro, no retorno financeiro que se obtém através daquela atividade em particular, porque ela é realizada com ética, com amor, com dedicação, etc. Então, se a pessoa olha para aquilo que tem como resultado daquilo que faz, ela começa a compreender que aquilo que tem é para ser valorizado nesse sentido, porque é uma manifestação no plano físico de uma concretização a nível até espiritual. Ok? Agora vocês podem me dizer, pois, mas há muita gente por aí fora sem nenhuma ética e que é muito abundante em termos financeiros. Pois claro, mas vai ter que lidar com as consequências disso mesmo. Ou seja, a abundância, quando ela é, como no exemplo anterior que eu dei, quando ela é correspondente à mesma abundância de valores éticos, ela é uma abundância equilibrada e é uma abundância que não vai trazer à pessoa consequências, porque a pessoa lida com equilíbrio com essa abundância, sem apego nem desprezo. Ou seja, a pessoa vai ter aquilo que precisa na medida em que precisa, vai ter aquilo que valoriza e que é eticamente enquadrado, espiritualmente enquadrado. Ou seja, se a minha alma, por exemplo, vou dar um exemplo, se a minha alma pede crescimento, evolução, pede-me mais conhecimento, eu vou precisar de ter recursos financeiros para fazer formação, para viajar às tantas para fazer formações em outros países, etc. Isso tudo é traduzido em recursos. Se efetivamente a minha alma precisa disso, eu vou ter os recursos para que isso aconteça. É deste nível de abundância que eu me estou a referir. O oposto também acontece. Quando falta abundância, é porque falta o princípio ético associado. No caso que eu estava a referir, muitas pessoas sem ética nenhuma e, portanto, têm muita abundância. Sim, mas essa abundância tem um lado B. Então, muitas vezes são muito abundantes a nível material, mas se forem perceber o que estão a ter a mais numa situação, vão ter a menos noutra. E então, muitas vezes, muita abundância material, mais do que ela é necessária, traz consequências e traz o outro lado da questão, que é muitas vezes grandes perdas a nível emocional, grandes perdas a nível dos afetos, grandes perdas em outros setores da vida, porque aquela abundância está em si desequilibrada. E porque ela não é sagrada, ou seja, não é resultado de densificação, não é resultado na matéria de princípios éticos mais elevados. Veio por outros, muitas vezes por karma, por heranças kármicas, também acontece, em que o peso da herança é como um presente envenenado, por isso mas portanto há muita abundância, aparentemente há, mas é uma abundância que não é uma abundância que resulta de valores éticos, ou seja, com princípios, com valores efetivamente espirituais. Então, se há valores espirituais,
e tem de haver depois, cá no plano da matéria, o seu correspondente material. E aí a matéria é sagrada, nessas circunstâncias. Então, eu creio que agora, tendo percebido isto, podem fazer o exercício que nós sugerimos. Primeira fila, primeira coluna. Vou colocar os meus bens materiais, os meus valores materiais. E à frente, na coluna dos valores éticos, vou colocar o que é que para mim representa aquele valor material. Qual é o valor ético associado ao valor material? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo para ser mais fácil. Uma casa é um valor material. Ok, eu tenho uma casa. O que é que para mim, que valores éticos estão associados à casa? E eles vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Por isso é que cada um deve fazer o exercício. Poderá ser casa. Para mim, uma casa representa o quê? Representa lar, representa aconchego, representa conforto, representa, um lugar de reunião, de encontros, de festa, de encontro com família e amigos. Casa é um lugar de descanso, de repouso, de refúgio. Ok, tudo isto são valores. Então depois vou ver se a minha casa tem isto. Por exemplo, imaginemos que uma pessoa diz, para mim casa, como eu acabei de dizer, é conforto, é descanso, é refúgio. E suponhamos que percebe que a casa onde está a morar no momento é uma casa numa rua movimentadíssima, sempre autocarros a passar. Não há uma correspondência, há uma incoerência. E então a pessoa deve se debruçar sobre esta incoerência. Porque é que se para mim casa é isto, eu estou numa casa que não é isto. Ok? E este exercício aqui, à frente, a terceira coluna, é a coluna daquilo que chamamos o corpo espelho. Ou seja, quando a parte material é espelho da parte espiritual ou da parte ética, dos valores éticos. Se há uma coerência e uma correspondência, tudo ok. Se não, temos que nos debruçar sobre aquela questão em particular. Onde tiver a correspondência, vocês podem pôr um cheque no corpo espelho. Sim, aqui eu estou a fazer corpo espelho. Onde não, é assinalar, eu tenho trabalho a fazer aqui nesta área. Porque reparem, tanto vos vai dar para perceber o que há a mais como o que há a menos. Porque às vezes, suponhamos que uma pessoa associa, não é? Viram que eu, relativamente à casa, apontei uma série de valores que tem a ver com reunião de pessoas, tem a ver com conforto, tem a ver com... Isso pede um determinado tipo de casa. Tem a ver com descanso, então tem que ser num sítio sossegado, etc. Mas isso é o meu conceito, são os meus valores. Outra pessoa qualquer pode ter outros valores associados à casa completamente diferentes. Então, se tivesse uma casa como a minha, não faria sentido nenhum. É isso que eu quero que façam. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que diz, para mim casa é um sítio confortável para eu descansar, para me refugiar, mas que esteja ligada ao mundo, à rua, e que eu possa ter acesso
a vários lugares do meu interesse, obviamente que a minha casa para essa pessoa não serve e não tem que servir. Mas em nenhum momento a pessoa refere que casa é para chamar pessoas para dentro da sua casa. Então essa pessoa não precisa e nem quer uma casa grande. Quer uma casa pequena para ir dormir e descansar e que esteja acessível. Então vai ser uma casa em princípio mais citadina, perto de cafés, de restaurantes, de supermercados, de coisas assim, de transportes e por aí fora. E está tudo certo no conceito daquela pessoa. Então, perceber, afinal, quais são os meus valores e de que forma é que a minha vida concreta da matéria, casa 2, é um espelho, é um corpo espelho desses valores ou não. Então, este exercício, muito importante, é para que vocês possam ter noção do que é que está a mais ou a menos na vossa vida, ou que pode estar coerente ou incoerente. E a ideia é tirarem essa conclusão, para depois perceber, ok, suponhamos que a pessoa pode descobrir que tem muita coisa que não precisa ter, que nem quer, que não quer e tem. Muitas vezes as pessoas têm coisas que não querem ter, que só lhes dão trabalho e que não há nenhum valor ético associado àquela coisa. Então podem perceber com um exercício desses que o melhor é desfazer-se dessa coisa. Estão a perceber a profundidade que isto pode ter se vocês fizerem bem este exercício. Mas primeiro, lista de valores. Tá? Quais são os meus valores materiais? Pronto. E depois ver, mas para mim isto representa o quê? Este valor. Tá? Por exemplo, dinheiro. Podem pôr lá dinheiro de uma forma geral. Dinheiro. Tem muito, tem pouco. Para que é para mim o dinheiro? O dinheiro serve para quê? E vão ver que é muito diferente de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm dinheiro e nem sabem o que lhe fazer, porque não têm valores éticos correspondentes à quantidade de dinheiro que têm. Então vai ficando ali no banco e não, porque as pessoas não têm valores éticos que as façam viajar, valores éticos que a façam comprar arte, sei lá, valores éticos que a façam ter vontade de ter uma camisola de cachemira em vez de ter uma camisola de poliéster e por aí fora. Pois porque é preciso ter valores éticos. Senão de nada serve o dinheiro. Valores éticos para perceber que a vida não é só trabalho e então é preciso lazer também, é preciso pegar na família e passear. Muitas pessoas só trabalham, ganham dinheiro, vão atrás do ganhar dinheiro como se fosse e para depois não gastarem. Porque não tem tempo, nem tem vontade, porque descuraram outros valores da vida e depois nem tem com quem viajar, nem tem como fazer, nem tem vontade, não tem nada. E então tem muito dinheiro, mas poucos valores. Pode ser feito em vários níveis, pode ser feito também numa lógica de, por exemplo, objetos. Quantos objetos eu tenho que não têm nenhum valor ético associado? Por exemplo, coisas que temos enfiadas para dentro dos armários que não estão ali a servir para nada, só estão a acumular pó, não estão ali a fazer nada. Tá? Agora, por exemplo, nem tudo tem uma utilidade prática, é preciso entenderem. Por exemplo, está ali uma planta, uma planta tem sempre a utilidade de purificar o ar, mas sei lá, uma estátua decorativa tem uma utilidade que é ser decorativa. Então, ela tem um valor ético associado. Está ali e está muito bem. Agora, se de repente tem não sei quantos bugigangas e não sei quem enfiadas dentro de um sítio que não estão a ter valor ético nenhum associado, a não ser o apego, aí o valor que se associa àqueles objetos é apego. Então, toca a despachar.
Estão a perceber? Isto pode ser feito em vários níveis. Vamos lá ver, não é? O que é que nós pretendemos aqui com um exercício? Percebermos, em primeiro lugar, o que são valores, não é? E temos os valores materiais, não é? Então temos uma série de coisas na nossa vida, não é? Que nós temos, a começar pelo nosso corpo, até a tudo o que é material, que faz este plano. Depois temos valores que correspondem a cada um destas realidades materiais. E aí a questão aqui, o que se pretendia com este exercício era percebermos se há corpo-espelho, ou seja, se aquilo que eu tenho é um espelho daquilo que são os meus valores. O corpo não mente, não é? Ou seja, quanto mais para o físico as coisas caminham, mais elas se tornam evidentes, flagrantes e reais, e não dá para dizer que, olha, que é diferente porque é o que é, não é? Quanto mais nós vamos para camadas mais subtis, mais é dúbio. Enfim, dúbio na essência não é, mas a perspectiva que nós e a forma como nós olhamos para as coisas é que pode oscilar. Factos são factos, não é? Coisas são coisas. Ou seja, esta casa 2 tem este puxar-nos assim para a terra e obrigar-nos a, como dizem os brasileiros, cair na real, não é? Ou seja, cair na realidade, perceber, olha, mas a realidade de facto é esta. Para que é que nos serve este exercício? Para nós vermos onde é que eu eventualmente, aquilo que é o meu plano material não está a ser um espelho daquilo que são os meus valores. Logo na questão da saúde e do corpo físico, as pessoas podem encontrar esse tipo de dissociação ou de dissonância, não é? Em que percebem, ok, eu tenho determinados valores que depois olho para mim e o meu corpo não corresponde. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que gosta de andar ao ar livre, de não sei o quê, de passear, se de repente vai passear e começa a sentir que não tem fôlego, não é? Há aqui qualquer coisa que a pessoa tem que fazer. Não é? Pronto, estou aqui a dar exemplos de dissonâncias que podem acontecer. No limite, em termos assim metafísicos, não ter tempo é não ter corpo. O que é que isso significa? Não ter tempo é não ter corpo. É não ter tempo para dar corpo a qualquer coisa. Por exemplo, eu quero tocar um instrumento musical, mas eu não tenho tempo para ficar a aprender e a tocar. Eu não tenho tempo para dar corpo. É essa a ideia, não é? Então fica aqui. Eu quero fazer exercício físico, mas não tenho tempo para dar corpo. Então, tempo é corpo, tempo é matéria. Tempo é remetermos as coisas para o plano concreto da realidade. Que só aí é que elas são efetivamente reais. Não continua tudo